Fala pessoal, meu nome é Alexandre Nascimento e eu sou instrutor do canal Educação Virtual. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a falar sobre JavaScript. Desde já eu quero pedir desculpa a vocês por não ter publicado o vídeo na sexta, como eu havia prometido. Mas esse vídeo ficou bem legal, então eu espero que você aproveite bastante o conteúdo. Antes de começar, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse conhecimento, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e aproveite o conteúdo. Bom pessoal, para a gente começar a falar de JavaScript, nós precisamos voltar algum tempo atrás e entender como as coisas funcionavam. Antigamente, nós não tínhamos páginas tão interativas como nós temos hoje. As web pages modernas, elas têm áudio, têm vídeo, elas têm animações, elas trocam o conteúdo dinamicamente o tempo inteiro. É um texto nesse momento e no momento seguinte já é um outro texto. Você pode, por exemplo, lembrar de um painel de uma companhia de aviação, por exemplo, que está mostrando ali, né, os horários de voo. Em todo momento ela está atualizando aquele conjunto de informações. Se nós pensássemos, por exemplo, num painel, né, de uma bolsa de valores, por exemplo, onde os valores, né, dos ativos ali, eles alteram toda hora. Isso tudo hoje é feito e você consegue incrementar muita interatividade nesse conteúdo todo. Antigamente, as páginas elas eram estáticas. Uma vez carregada, a página não era mais alterada. Se você carregasse essa página várias vezes, né, inúmeras vezes, essa página sempre apareceria da mesma maneira, não seria diferente. Como nós sabemos, o HTML ele é uma linguagem de marcação, ele não é uma linguagem de programação. O que quer dizer que, através do HTML, eu consigo determinar se um texto ele vai ser negrito, se ele vai ser itálico, eu consigo determinar quantas colunas e quantas linhas eu vou ter em uma tabela que eu inseri na minha página, eu consigo dizer como será o título, qual será o título da minha página, eu consigo incluir cabeçalhos, eu consigo incluir parágrafos na minha página. Mas, como eu disse, após carregada, uma vez carregada essa página, ela não pode mais ser alterada. É aí que entra o JavaScript, porque o JavaScript ele te dá um superpoder para você conseguir incrementar interatividade às suas páginas web, além de muito mais outras coisas. Então, pessoal, nós temos dois tipos de scripts. O script server-side e o script client-side. O que é um script server-side? O script server-side nada mais é que um script que roda no lado servidor. Por exemplo, quando você escreve algum código PHP e hospeda ele num servidor, esse script ele será executado no servidor. E ele vai fazer a tarefa para o qual ele foi determinado. Por exemplo, eu posso escrever um script em PHP que vai acessar um banco de dados, selecionar algumas informações e trazer para mim um formato HTML e exibir no browser do usuário, ok? Isso seria um script server-side. Mas nós também temos um script client-side. E aí que o JavaScript é muito importante, porque a maioria dos scripts que são escritos hoje para rodar no lado cliente, eles são basicamente feitos em JavaScript. E o JavaScript permite que no lado usuário você consiga fazer inúmeras coisas que anteriormente não eram possíveis, através do HTML. Então hoje, com o JavaScript, na máquina do usuário, eu consigo, por exemplo, incrementar validação de campos de formulário. Quando o usuário digitar um e-mail, por exemplo, no formulário, e nesse campo de formulário ele esquece de colocar, por exemplo, um arroba, através do JavaScript eu posso mostrar para esse usuário uma mensagem dizendo: esse e-mail é inválido.
ou seja, eu consigo responder às ações do usuário, ok? Quando o usuário dá um clique no botão do mouse em cima de um campo, o JavaScript ele é capaz de detectar esse evento do clique do usuário, e através disso eu posso dar interatividade, ou seja, quando ele clicar em um botão, ou quando ele clicar em um campo, ou quando ele clicar em uma imagem, eu posso responder a esse evento. Quando ele aperta a tecla do teclado, qualquer tecla do teclado, esse evento também pode ser capturado pelo JavaScript. E através disso eu posso promover ações pré-programadas para responder a essas ações. Para que você conheça o JavaScript e consiga fazer uso das funcionalidades, do poder dessa linguagem de script, você precisa conhecer o DOM. O DOM, Document Object Model, né, uma abreviatura, DOM, é uma forma conceitual de você visualizar um documento e seus conteúdos. Quando nós solicitamos ao browser, né, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, qualquer browser, quando nós solicitamos a ele que carregue um documento HTML, né, que ele faça o carregamento dessa página, esse código ele precisa ser interpretado pelo browser. Essa interpretação nós chamamos de parse. Durante o processo de parse, nós vamos ter ali no browser a criação de um modelo interno que nós chamamos de DOM. E isso vai ser a representação daquilo que será exibido no browser. Com JavaScript, nós podemos manipular o DOM, nós podemos manipular o conteúdo que foi incluído nesse modelo interno, né? Então, por exemplo, se a página lá que foi desenvolvida, ela tem um formulário, tem uma tabela, tem texto, tem imagens, tem um cabeçalho, um parágrafo, qualquer elemento HTML que foi ali renderizado para ser exibido no browser, nós conseguimos manipular através de JavaScript, porque o JavaScript tem a capacidade de manipular o DOM. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá na página uma imagem, né, ou 3 imagens, por exemplo, e aí eu quero que elas se movimentem. Toda vez que eu clicar em um botão, por exemplo, elas vão para a direita ou vão para a esquerda. Eu posso fazer isso através do JavaScript. Quando eu digo isso, você deve ter lembrado aí, por exemplo, de uma galeria de imagens ou de um carrossel, que é muito comum nos sites hoje, onde você clica numa seta para a direita, uma seta para a esquerda e as imagens vão passando e mostrando, né, o seu conteúdo. Bom, além disso, você pode manipular qualquer outro elemento. Você pode, por exemplo, ocultar um campo ou exibir um campo. Você pode incluir um campo a mais no formulário. Você pode alterar a cor de um texto. Você pode alterar a cor do fundo da página. Você pode fazer inúmeras coisas, porque o JavaScript permite que você manipule o DOM. O DOM pode ser representado ou pode ser pensado como uma estrutura hierárquica de objetos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós acessamos via JavaScript o DOM, nós temos alguns objetos que nós podemos acessar programaticamente para fazer as alterações que eu citei. Entre esses objetos, nós temos o objeto window, nós temos o objeto document, nós temos o objeto location, nós temos o objeto history e nós temos o objeto navigator. O objeto window, ele está no topo da hierarquia. Pense no objeto window como sendo o principal objeto, do qual todos os outros serão derivados, ou seja, todos os outros estarão abaixo dele. Então, por exemplo, se eu quiser alterar por exemplo, um texto que está na página, como que eu acessaria esse texto? Digamos que esse texto esteja escrito
numa tag P, por exemplo, de parágrafo. Então eu acessaria lá o window.document. Esse elemento, a propriedade que eu quero alterar, ok? Então, esses objetos eles serão de suma importância para que você entenda o funcionamento do JavaScript. Porque para quase tudo que você for fazer, você vai precisar entender essa hierarquia, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos escrever os nossos códigos JavaScript em páginas HTML. Para começar, eu tenho aqui uma página HTML com uma estrutura básica, né? Ali as tags principais que você precisa ter numa página HTML. Onde eu posso inserir os meus códigos JavaScript? Primeiro, eu posso colocar o meu código JavaScript entre as tags head. Então eu poderia vir aqui e escrever aqui script e incluir a tag script. A partir desse momento, eu já posso escrever os códigos JavaScript que eu desejo. Por exemplo, como eu disse para vocês, o DOM ele é formado por uma estrutura hierárquica de objetos. O primeiro objeto seria o objeto window. E um dos objetos que estão abaixo do objeto window é o objeto document, que representa de fato a página que nós estamos exibindo. Então, digamos que eu queira escrever um código, escrever um texto programaticamente via JavaScript diretamente nesse documento. Então, o que eu posso fazer? Eu venho entre as tags scripts e escrevo aqui window.document.write e digo qual é o texto. Vou colocar aqui aprendendo JavaScript. Pronto. E agora eu salvo e vou carregar esse documento. Ao carregar o documento, você pode observar que nós temos aqui o texto aprendendo JavaScript, ok? Bom, um outro local que nós podemos também escrever os nossos códigos seria no body, ou seja, no corpo da página HTML. Se eu colocar a tag script, o mesmo código que eu escrevi na tag head, vai escrever o texto da mesma maneira no documento. Então, se eu salvar e carregar novamente, você vai observar que aqui, ó, ele escreveu o texto aprendendo JavaScript. Bom, pessoal, por hoje é isso. Não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós teremos muito mais conteúdo sobre JavaScript nos próximos vídeos. Eu vou ensinar para vocês como nós podemos manipular formulários, manipular textos, qualquer elemento que nós temos na página, como fazer uma validação de formulário. Nós vamos aprender diversas coisas aí usando JavaScript. Por isso, não perde os próximos vídeos. Não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!